sempre está conosco, ó Deus, sempre esteve. Nós te pedimos agora em nome de Jesus. Contempla, ó Deus, o desejo de cada coração, de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Ó Deus, que a minha vida agora seja, ó Deus, em nome de Jesus, consagrado ao Senhor nessa manhã, para que tudo que nós falarmos, tudo que dissermos aqui, seja para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Nós estamos extremamente felizes, né? A palavra de Deus diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa casa é a casa que Deus preparou para cada um de nós. É a casa do seu Pai. Todo mundo é muito bem-vindo aqui. Você tem acesso aqui quantas vezes você quiser. E essa casa é a casa de Deus, é a casa dos seus irmãos. Essa mesa aqui preparada não é para fulano ou para ciclano, mas é para cada um de nós. Essa mesa foi preparada hoje, diga-se de passagem, com muito carinho. Olha que mesa linda. Estava sentado ali, o Neuto falou, Almir, que mesa bonita. Eu falei, rapaz, foram as irmãs que prepararam desde cedo, com muita dedicação, muito carinho. E a gente vê o amor de Deus através da vida, não só delas, mas de todas as pessoas que estão se achegando, estão vindo até nós. E mais do que isso, é interessante, né? A gente sempre fala, nós não temos orado aqui para que venham mais pessoas, mais membros, mas a nossa oração é para que você venha com um coração de trabalhador. A palavra de Deus diz que a gente não ora por membros, mas a gente ora para trabalhadores, porque é grande a seara, é grande o trabalho que nós precisamos fazer nessa cidade. Nós temos que tirar os olhos de nós mesmos e olhar para essa cidade, Águas Claras. Olha, existe uma pesquisa em que Águas Claras é um dos lugares de maior densidade demográfica, não é de Brasília, é do Brasil. Então, um lugar que moram no mínimo 280 mil pessoas. E ali tem 280 mil corações, que talvez uma palavra para o seu vizinho de apartamento, seu vizinho de casa, seu vizinho de trabalho, está esperando de você, porque a natureza está clamando por aquilo que você vai revelar para elas através do Espírito Santo de Deus. Então, não se distraia, não fique desatento, fique ligado. Então, quando você está chegando aqui, você está vendo tudo que está acontecendo, isso é para a honra e glória do nosso Deus. E quero dizer para você, dar uma notícia, há lugar para você que quer vir, estar conosco, fazer parte da nossa família, participar da nossa comunhão. Nós falamos aqui que abrimos as nossas casas durante a semana, para que você possa participar conosco. Grupo familiar é muito importante na vida de uma igreja. Por quê? Porque às vezes você vem aqui no domingo, e você às vezes quer compartilhar, quer fazer uma pergunta, quer tirar uma dúvida, aí você fica meio sem jeito, porque você fala, não vou interromper o culto para fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, você pode se constranger, mas durante a semana nós temos o maior prazer em receber você nas nossas casas. Depois pode procurar o Jonatas Calil, que ele pode dar os endereços, os telefones, das pessoas que por enquanto estão abrindo suas casas. E nós temos a convicção de que serão mais pessoas. Amém? E semana passada nós chegamos aqui na igreja e tivemos uma conferência missionária, conferência de líderes, lá em Goiânia, onde tivemos mais de 450 pessoas reunidas em Goiânia e mais 450 pessoas reunidas em Uberlândia, do nosso Ministério Sal da Terra. Conferência onde nós, todos os anos, a gente escolhe um tema para que a gente possa refletir durante o ano. E esse ano, o tema está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 17 e 18, que diz que as Escrituras Sagradas, essa palavra de Deus que eu e você temos, ou no carro, ou dentro da bolsa, ou em casa, essas Escrituras Sagradas, elas servem para que eu e você tenham o ensino, o direcionamento, o esclarecimento daquilo que é a nossa vida, qual é a direção que a gente deve tomar. Muitas pessoas olham para essa Bíblia no sentido contemplativo. Tem algumas até que abrem lá no Salmo 91 e deixam em cima da mesa, da estante, do criado, e aquilo pega até poeira. Mas não tem nada contra isso. Mas você pode fazer muito mais do que isso. Você pode pegar essa Bíblia e ler, estudar. Você pode conferir. Você pode fazer com que você seja alimentado todos os dias por essa palavra
que nunca vai passar. Então, lá em Timóteo fala que você tem que usar essa palavra, para você usar como ensino, como instrução, como corretivo, e mais do que isso, essa palavra nos fala muito sobre humildade. Olha, eu tenho analisado algumas coisas ao nosso redor, no mundo, na mídia, em qualquer lugar, e a gente vê como as pessoas têm pensado de si mais do que convém. Quando se abre as redes sociais, é apelo para tudo. Olha, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ir para o segundo nível, para um nível mais elevado. Amém, isso é muito bom. Estrutura física é muito bom. Todos nós precisamos e achamos bom. Mas algo de muito mais profundo, Deus quer comunicar para cada um de nós através das Escrituras Sagradas. Você fique atento. Eu falo que às vezes as pessoas fazem academia, as pessoas vão para o trabalho todos os dias. Se você não for para o trabalho, você não batalhar, não lutar, no final do mês você não ter os seus proventos. Se você não for para a academia, como muitos vão, e quer melhorar o corpo, você não vai ter um corpo saudável. E do mesmo jeito, se você não ler a palavra, não buscar nessa verdade os princípios e valores para a vida de cada um de nós, nós vamos ficar raquíticos, nós vamos ficar com fome, nós vamos ficar sem movimento, porque é a palavra que vai capacitar cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Queria que você, por favor, abrisse sua Bíblia do livro de Hebreus. Hebreus está lá no Novo Testamento, e muitos aqui conhecem esse texto como talvez um título que cada um de nós podemos dar a esse texto que nós vamos ler no capítulo 11 de Hebreus. Muitos chamam esse texto de Galeria dos Heróis da Fé. Realmente é uma seleção de homens que fizeram diferença no seu tempo. Homens que usaram a sua fé para empreender algo diferente. Homens que fizeram diferente para ter resultados diferentes na sua vida. Mas também eu quero dizer para vocês, esses homens aos quais nós vamos ler aqui, em nada eles são diferentes de nós. São homens com as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, as mesmas angústias que eu e você sempre temos no nosso dia a dia. Mas no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa de Abraão. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto o edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, avançado em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim,
aquele que assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, tão incontáveis como a areia do mar. Amém. Graças a Deus. Esse texto, ele fala de fé. E fé talvez é um dos assuntos mais falados e comentados na palavra de Deus. É sobre a fé que nós vamos refletir nessa manhã, sobre algumas coisas que Deus quer falar no nosso coração, sobre fé. Como que a gente pode melhorar o desempenho, aumentar a nossa fé, colocar a nossa fé no lugar certo. Como que a gente pode ser homens e mulheres de fé. Eu queria fazer uma pergunta para cada um de nós agora nessa manhã. Você não precisa responder para mim, nem para a pessoa que está do seu lado. Mas você, homem e mulher, que está aqui me ouvindo, você se sente uma pessoa de fé? Pensa bem, você se sente uma pessoa de fé? Ou você fala assim, mais ou menos. Igual uma vez eu estava conversando com um árabe, né? A respeito de uma pessoa, eu falei, o que você acha de fulano? Ele falou assim, 40%. Então ele estava abaixo da média, pelo menos fosse 50%. Mas como que você se sente nessa manhã? Um homem de fé, uma mulher de fé? Ou talvez fala, não, Almir, o negócio não está tão assim não. Às vezes eu balanço na minha fé, às vezes eu fico tateando na minha fé, às vezes eu quero acreditar e não tenho forças, às vezes eu quero ser um homem ou mulher de fé, mas não consigo. Então faça essa pergunta para você e ao mesmo tempo eu quero te pedir que você ore a esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que permitiu que esses homens pudessem realizar tudo que eles fizeram, porque hoje nós estamos aqui lembrando de cada um deles. É o mesmo Deus que está aqui ao seu lado, está presente com você, pode atender as suas orações, pode atender as suas súplicas, para que você seja um homem ou mulher mais de fé. E aí, a fé é um dos principais assuntos, né? E sempre está nos rodeando, porque tudo que a gente vai fazer, se a gente não acreditar, se a gente não confiar. E Jesus usou algumas figuras para nos ensinar sobre fé. Lá em Mateus 17, 20, diz assim, e Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui, vai para acolá. E aí o que vai acontecer? Esse monte há de passar, e nada vos será impossível. Eu estava estudando um pouquinho sobre o que é uma semente, um grão de mostarda. O que Jesus, numa parábola, para ensinar os seus discípulos, para ensinar as pessoas que estavam andando com ele, ele falou assim, se vocês tiverem fé, não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Às vezes, a gente lê o versículo e passa por cima muito rápido, e ele não está falando, não é fé do tamanho de, mas é fé como um grão de mostarda. E um grão de mostarda, via de regra, um grão, talvez é um dos mais resistentes que existe aí no agronegócio. É um dos mais indestrutíveis. Você pega um grão de mostarda, pisa nele, não acontece nada com o grão. Você pega um grão de mostarda, põe fogo nele, ele queima a casca, mas talvez você ainda pode plantar esse grão, e esse grão se resulta numa árvore de 1 metro, de 2 e de 3. Então, quando Jesus fala para a gente que nós devemos ter a fé como um grão de mostarda, é exatamente para que eu e você, no dia da nossa adversidade, a gente não fique assim, pensando que nós estamos com uma fé fraca, mas é para que eu e você tenham uma fé indestrutível, uma fé que é resistível, para que eu e você tenhamos fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Temos que ter fé na pessoa certa, no lugar certo. E Jesus, nessa manhã, é o autor e o consumador da minha fé. Ele é onde eu e você precisamos depositar a nossa fé. E uma outra figura que Jesus usa para poder nos falar sobre fé irresistível é exatamente quando Paulo escreve lá, que ele fala assim, vocês devem se revestir da armadura de Deus. Quando ele fala da armadura, ele fala lá de vários elementos, mas um dos elementos que ele destaca com relação à fé é o escudo.
E o escudo é exatamente para nos proteger dos dardos inflamados do diabo, do maligno. Todos os dias nós somos tentados pelo diabo, pelo inimigo das nossas vidas. Ele sempre está disparando sobre nós setas que querem nos destruir. Aqui ele fala de dardos inflamados. Além de ser uma seta, Márcio, ainda vem pegando fogo, para quando pegar na gente para arrebentar. E aí o apóstolo Paulo fala assim: irmãos e irmãs, vocês têm que se revestir do escudo da fé. Esse escudo, ele vai exatamente... O celular quer participar junto comigo aqui. Vou desligar ele. Espera aí um pouquinho. E aí o que acontece? Quando esses dardos inflamados vêm sobre nós, Paulo quer nos ensinar justamente sobre essa fé que é intransponível, que não deixa com que essas angústias, essas dificuldades, esse medo tome conta de nós. Então, ele nos orienta a usar o escudo da fé. Então, que nós tenhamos essa convicção de que a gente tem que se preparar para esses momentos. E aí, conforme eu falei no início, o que é o escudo da fé? É você exatamente estudar essa palavra, né? Se revestir com a palavra, né? E ele fala lá de tantos elementos da armadura de Deus, mas que nessa manhã eu e você possamos fazer uso desse escudo impenetrável, indestrutível. Outros também, eles comparam a fé com o pensamento positivo. Fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Pensamento positivo te diz que vai dar tudo certo, fique tranquilo, pense que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso eles chamam de pensamento positivo. Mas fé é muito mais além, é muito mais poderoso do que isso. Fé te diz: não se preocupe com nada, ainda que tudo dê errado. Fé é isso. Ainda que as coisas não saiam da maneira que eu e você queria, da maneira que eu e você planejou, como nós gostamos de confiar de que na nossa vida não vai ter problemas, na nossa vida não vai ter emergências, não vai ter coisas que vão tirar a nossa alegria. Mas exatamente, fé é para que você não se preocupe, ainda que tudo ao seu lado dê errado. Ainda que você se sinta abandonado. Sabe qual que é a promessa de Deus para a nossa vida nessa manhã? É que Deus nunca nos abandone. Deus nunca nos abandona. A sua vida não perdeu o controle, porque Deus continua no controle da sua vida. Sabe, tem uma experiência lá no livro de Daniel, quando Mesaque, Sadraque e Abednego, eles são desafiados pelo rei a poder se ajoelhar diante de um ídolo. Um rei lá fez o que não era bom diante de Deus, construiu uma estátua grande e fez com que todas as pessoas daquela cidade tivessem que ajoelhar aos pés daquela estátua. Mesaque, Sadraque e Abednego, que são aqueles jovens que estavam com Daniel, se levantaram e disseram: nós não vamos nos ajoelhar diante desse ídolo. Aí sabe o que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha. Mas eles disseram: ainda que a gente morra, mas eu não vou me ajoelhar diante desse ídolo. Sabe? E Deus nessa manhã quer falar isso para nós. Ainda que as coisas não saiam de acordo com o que a gente planejou, ainda que a morte nos rodeie, nós não vamos abaixar a nossa cabeça. Nós temos que ter essa fé inabalável, que é no Senhor, que é no autor e o consumador da nossa fé. E eles disseram: pode aquecer a fornalha, nós temos certeza que o nosso Deus pode nos livrar. Fé é dizer: mas ainda que Ele não nos livre, nem assim não vamos adorar essa estátua. Fé é você crer apesar das circunstâncias. Que Deus continue falando no nosso coração nessa manhã. Quando a gente olha para a vida de Jó, e Jó também não é da mesma linha desse pensamento positivo, e Jó falou assim: ainda que o meu Deus me mate, contudo eu confiarei. E porque eu sei que o meu Redentor vive, e ele levantará e mudará a minha história. Esse é o verdadeiro poder da fé. A minha fé não tem que ser revelada quando tudo vai bem. É nas dificuldades, é nas angústias, é naqueles momentos que você pensa que não tem mais saída. Sabe? Tem momentos na nossa vida que nós estamos igual furador de cisterna. Não tenho nada contra essa profissão.
Mas furador de cisterna, quanto mais trabalha, mais afunda. Que Deus nos dê nessa manhã a sensibilidade de entender que a nossa fé está colocada em Deus, aquele que é o que vai nos dar orientação em tudo que a gente precisa. E quando a gente olha para esse texto da galeria dos heróis da fé, que é comumente chamado, mas são homens e mulheres que tiveram bom testemunho, e isso vem perdurando até hoje, porque para que a gente possa ser instruídos, ser orientados, inspirados por esses homens. Mas na vida de Abraão foi desse jeito. Abraão, chamado o pai da fé, o amigo de Deus. Diz a palavra de Deus que Abraão tinha 75 anos, quando Deus pegou Abraão, chamou ele para o lado de fora de uma tenda e falou: Abraão, olha para as estrelas, olha para o céu, eu vou fazer você pai de muitas nações. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Sabe em que circunstâncias que Deus falou isso para Abraão? Quando Abraão já estava velho e não tinha filhos. E Deus falou isso para Abraão. E a promessa de Deus para a vida de Abraão foi que ele seria pai de muitas nações. E aí, Deus falou assim: olha, Abraão, então para que aconteça tudo que eu estou te falando agora, você vai fazer o seguinte: você vai pegar tudo que você tem e você vai agora para um lugar que eu vou te mostrar, mas também não vou te falar aqui agora. Agora imagina se eu e você estivéssemos lá, vamos conjecturar um pouquinho. No dia que Abraão estivesse saindo de mudança, eu chegaria para ele, o Rodrigo, que tem muito conhecimento sobre o Velho Testamento, é maravilhoso, sempre falo isso. Nós poderíamos chegar para ele, Rodrigo, nós dois, dissemos do carro, se a gente tivesse de carro, de bicicleta, não sei. Senhor Abraão, tudo bem? Como é que o senhor vai? Estou vendo que o senhor está de mudança. Ou o senhor está viajando? Falou: não, estou mudando. Para onde o senhor está indo, senhor Abraão? Olha, eu estou indo para um lugar. E aonde que é? Não sei. 75 anos, sem filhos, sem herdeiros. E Deus falou para ele: vai para um lugar que eu vou te mostrar. É como se Deus falasse para Abraão: Abraão, está o seguinte, você está na sua casa, está na sua parentela, na sua família, começa a dar um passo, não tem chão debaixo de você, mas eu vou colocar o chão. E Deus falou assim para Abraão, e diz a palavra de Deus que Abraão foi para um lugar que ele não conhecia. E todos sabem o final da história, realmente ele foi um homem de fé, e realmente nele foram benditas muitas nações da terra, e teve o testemunho porque Abraão ousou crer na promessa de Deus na vida dele. Sabe, às vezes, Deus tem tanta promessa para a minha vida e para você. Eu costumo dizer que às vezes as promessas vêm sobre a nossa vida e a gente acha muito bonito. Fala: que legal, Deus falou comigo, Deus levantou um irmão para falar comigo, eu orei de madrugada e Deus me revelou isso. Só que aquela promessa vem para a nossa vida. Sabe o que a gente faz? A gente deita e fica com a barriga para cima esperando chegar. Não, Deus quer atitude, quer a ação de cada um de nós. Se Deus nos revelou uma promessa, vamos caminhar, vamos para frente. Retroceder nunca. Então a gente tem que caminhar em sentido daquilo que Deus vai nos revelando. E eu digo para você, Deus revela. Ele usa uma pedra para falar conosco. Quem dirá as pessoas, os irmãos que estão conosco. Amém? Segundo exemplo que ele usa nesse texto, é exatamente o exemplo de Moisés. Moisés, um homem que todo mundo sabe a história, ele foi colocado num cestinho, e a mãe dele, para ele não ser morto por um decreto que havia naquela época, que os primogênitos iam ser mortos, botou ele no cestinho e ele foi abandonado. Mas tal foi a sorte de Moisés, que ele, abandonado no rio, a filha do faraó pegou Moisés. E o Moisés foi cuidado dentro do palácio. Deus mudou a sorte de Moisés. Às vezes as circunstâncias que você está vivendo agora, parece que é o final da sua vida. Mas olha o que aconteceu com Moisés. O que eu falei aqui no início? Se aconteceu com ele, pode acontecer com nós. Conosco. Ele não é melhor do que nós não somos melhor que eles. A promessa de Deus está sobre todos nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Eu não posso olhar para a palavra de Deus e achar que esses heróis da Bíblia, aquilo que Deus fez, é só para a vida deles, mas é para o dia de hoje, é para agora, é para amanhã. Deus pode usar na nossa vida. E diz a palavra de Deus que Moisés foi criado no palácio e talvez Moisés poderia se acomodar. Bom, eu estou aqui,
o meu lado já está resolvido, então eu não preciso me preocupar. Mas a inquietação no coração de Moisés foi tamanha que ele abriu mão de viver nesse reinado. E ele falou: eu tenho que libertar o meu povo. E Deus colocou isso no coração de Moisés. E a fé de Moisés foi suficiente para que ele tomasse essa atitude. Só que a palavra de Deus diz que Moisés tinha medo, ele se julgava incapaz, ele não conseguia se expressar, não conseguia se comunicar com as pessoas. Mas Deus falou para ele: Moisés, quando você chegar na frente das pessoas que precisam, você vai dizer para as pessoas: diga que eu sou. Deus dessa manhã está dizendo para a minha vida e para a sua vida: eu sou. Ele que vai diante de nós. Ele que vai resolver os nossos problemas. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou ler essa palavra, eu vou procurar me informar, eu vou procurar orar, buscar de Deus aquilo que Ele tem para mim. Mas a verdade para a nossa vida nessa manhã é de que Deus está adiante de nós, diante dos nossos inimigos, dizendo: eu sou. Quando alguém te perguntar qual é a dificuldade que você está vivendo, o que você tem que fazer, você diga: eu sirvo a um Deus que é muito maior do que eu. E que Deus fale no nosso coração nessa manhã. E Moisés foi usado exatamente pela fé para libertar o povo da escravidão do Egito. É exatamente o que nós vamos falar daqui a pouco, essa mesa simbólica, que é exatamente para representar, tanto no Velho Testamento, a libertação do povo da escravidão. Deus tirou o povo da morte para a vida. Deus libertou o povo da escravidão para a liberdade. E nessa manhã Ele quer fazer isso comigo e com você, para que nenhum de nós estejamos presos naquilo que quer nos acorrentar, o medo, as coisas que a gente pensa que não vai dar certo, mas que Deus fale no nosso coração, através da vida também de Moisés. E o último exemplo que eu queria colocar para nós aqui é exatamente quando ele fala de Noé, outra situação extremamente controversa. Quando Noé recebe uma visão de Deus sobre, Deus fala com Noé, fala: Noé, eu estou muito triste com tudo que eu estou vendo no mundo. Mas eu estou vendo, Noé, que no seu coração existe um depósito de amor, de justiça, de equidade. Noé, eu estou vendo que você não está como todos os outros que eu estou presenciando aqui com os meus olhos. Sabe o que eu vou fazer, Noé? Eu vou destruir tudo. Eu vou acabar com tudo. Mas Noé, eu agora estou sentindo o seguinte: eu vou livrar você e sua família. E diz a palavra de Deus que Deus prometeu a Noé que ia salvar a família dele. Mas a gente não entende os propósitos de Deus. Aí sabe o que Deus falou para Noé? Ele falou: eu quero que você faça um grande barco. Eu creio que Noé perguntou: Senhor, o que é um grande barco? Barco é para andar sobre as águas. Mas, Senhor, o que é a água? Porque Noé não sabia o que era água. Possivelmente perto dele não existia mar. Nunca havia chovido. Noé não sabia o que era isso. Mas Deus revelou para Noé. E mais um detalhe: Noé era um rapaz jovem, Márcio, 600 anos. Noé tinha 600 anos. Quando Deus revelou para Noé fazer um barco. Ô PC, como que um camarada de 600 anos vai construir um barco de 120 metros? 120 metros de comprimento, 3 andares de altura. E Deus deu aquela visão para Noé. Meu Deus do céu, imagine se eu chego em casa hoje, falar para Samira, só mora eu e ela, falou: meu amor, Deus falou para mim construir um barco de 120 metros, de madeira, e ele falou para mim fazer isso, isso e isso, 3 andares, como é que essa mulher... Talvez ela ia ligar para alguns irmãos, falou: vem aqui em casa, porque o Almir não está batendo bem das bolas. Já houve situações mais ou menos como essa, que eu cheguei com ideias mirabolantes em casa. Mas é o seguinte: quando aconteceu isso, o Noé internalizou aquilo, guardou no coração, reuniu a família dele e começou a bater um papo. Falou: Deus falou para me fazer isso, 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 isso. Talvez a família dele falou: papai, como é que é isso? Como é que nós vamos fazer um negócio desse tamanho? E tá. Resumindo, o Noé construiu um barco gigante e colocou toda a família dele dentro desse barco chamado Arca. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui. Lá na palavra de Deus diz que um grande peixe engoliu Jonas.
Se dissesse que o Jonas engoliu um grande peixe, eu ia acreditar também. Se tivesse escrito aqui, eu iria acreditar. Porque eu não posso olhar para essa palavra de Deus e lê-la como eu leio qualquer livro. Um livro de pesquisa, um livro de estudos. Eu posso ler um livro e criticar. Mas a palavra de Deus, se eu tiver com esse espírito, ela não vai comunicar aquilo que ela precisa na minha vida. Enfim, o Noé chegou, sentou a família, colocou o projeto e falou, e mais do que isso, nós vamos salvar a família, mas também nós vamos colocar um casal de cada animal para a gente preservar a espécie. Aí o povo, a família dele falou, como é que vai ser isso? Mas resumindo, como o tempo de Deus não é o nosso, do tempo em que Deus colocou esse sonho, esse projeto na vida de Noé, até o dia que chegou, talvez, vamos conjecturar aqui, que faltam 7 dias para que o Noé feche a tampa da arca, encerre a fatura, feche a conta e passe a régua. Aí foi chegando ali 3 dias antes, os meninos de Noé devem ter falado para ele, papai, está aí agora esse negócio, está pronto, será que a gente não chama mais gente? Será que a gente não faz isso, não faz aquilo? Vamos esperar um pouco mais, porque não está nem sinal de chuva. E o Noé falou, não, daqui tal dia nós vamos fechar a porta da arca. E aí diz a palavra de Deus que a porta foi fechada, a família dele foi colocada dentro da arca, os animais. E aí eu suponho que lá fora o pessoal ficou zoando, ei, você está doido, hein, Noé? O que é que você vai fazer com esse mausoléu aí? E o pessoal começou a malhar, começou a zoar com Noé. E a palavra de Deus diz que, possivelmente, eles, naquele momento de quase fechar, eles entenderam e foi um pesar no coração, porque, na verdade, como existia amor no coração de Noé, ele queria colocar mais pessoas. Mas aí, agora eu pensando comigo mesmo, né? Os filhos dele lá dentro, papai, o pessoal está gritando aí fora, vamos abortar essa ideia, vamos abrir essa porta, e a gente já construiu esse barco, já deu tudo certo. Aí talvez um dos filhos dele falou assim, papai, vamos recordar o que foi que aconteceu. Deus falou com você mesmo? Falou. E tem quanto tempo? 120 anos. 120 anos que Deus deu a promessa para o Noé, até o dia dele construir e fechar a porta. 120 anos, meu Deus do céu. Se Deus falar um negócio comigo hoje, talvez com 2 meses eu estou querendo desistir, Márcio. Já estou achando que Deus não falou comigo mais, e que Ele, às vezes, não está dando atenção. 120 anos durou para que a fé de Noé pudesse prevalecer. E foi assim que a gente viu na palavra de Deus. E Deus, então, pôde salvar toda a família, fruto da fé de um homem. Sabe? Um homem que é igual a mim, igual a você. Fruto da fé de um homem que resolveu crer naquilo que Deus falou para ele. Então, esses homens estão aqui para nos inspirar. A palavra de Deus diz lá em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo ele falado, não o cumprirá. Sabe? Tem uma última palavra aqui de Esaú e Jacó, que Esaú, como todos sabem, depois de um dia exaustivo de trabalho, ele chegou em casa, o irmão dele chegou com uma proposta louca para ele, falou, ó, você está cansado, você não tem o que comer, eu tenho aqui na minha mão um prato, um PF, um prato saboroso, você não quer esse prato? Ele falou, quero, mas para você pegar esse prato, você tem que me dar a sua primogenitura, eu tenho que vir agora antes de você, você nasceu primeiro que eu, mas a partir de agora eu que vou ter todas as preferências de quem nasceu primeiro. E aí, diz a palavra de Deus que o Esaú balançou. Sabe isso? O que quer dizer isso para a nossa vida agora, nos dias de hoje, esse direito de progenitura? O que você está vivendo agora? As dificuldades que você está vivendo, como Esaú, trabalhou num dia exaustivo. Talvez você está aqui nessa manhã, num dia exaustivo de trabalho. Num mês exaustivo, numa semana exaustiva. Não estou dizendo só no trabalho físico, mas talvez na sua vida pessoal. Tantas angústias no seu coração, você está a ponto de desistir, de negociar os seus princípios e valores. Eu estou aqui para dizer para você, não desista, não negocie aquilo que você crê na sua vida.
O que você está vivendo é só a pressão de um momento na sua vida. Cuidado para você não se precipitar e jogar fora todo um futuro por causa de um momento. A vida de Esaú nos ensina uma coisa: ou você sacrifica um momento para não perder o futuro, ou você sacrifica o futuro por causa de apenas um momento. Isso a gente estende para toda a nossa vida. Vou repetir: ou você sacrifica um momento para não perder o futuro, ou você sacrifica o futuro por causa de apenas um momento de prazer, um momento que pode te enganar, um momento que não é a realidade para a sua vida. Pense nisso. Lá em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha, o que nós estamos vivendo agora, eu estou aqui para lembrar para você, não o que o Almir está dizendo, mas o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você agora. Porque a nossa leve e momentânea, tudo que nós estamos passando agora, as dificuldades, as angústias que você está vivendo, não sei se é com seu filho, com seu marido, com os parentes, com os amigos, na sua casa, com aquilo que é o seu trabalho, tudo que você está vivendo, a palavra de Deus nessa manhã chama de leve e momentânea tribulação, porque tudo isso na sua vida vai produzir um eterno peso de glória. A fé de Moisés abriu mão de um futuro maravilhoso aos seus próprios olhos, para ser protagonista de um plano maior para libertar o povo da escravidão. Toda mudança na sua vida, Deus vai gerar primeiro na sua mente, depois Ele vai lhe dar uma visão. Às vezes a gente tem os sonhos e projetos, aquilo vem da nossa mente, e a gente tem que ter a percepção de trazer aquilo para o coração, e a gente enxergar o que Deus quer fazer na nossa vida. Enxergar com os olhos e a visão, ter a visão com a mente. Que Deus possa falar nessa manhã. Eu já estou concluindo. Existem 2 livros na palavra de Deus que contam exatamente a história da nossa vida. 2 livros. Depois você pode ler, anota aí se você puder. Primeiro é lá no Salmo 139. Se você puder hoje, amanhã, essa semana, dá uma lida no Salmo 139. Deus prefixou ali todos os nossos dias. Ele olhou para a minha vida e falou assim: Almir, antes de você nascer, você vai viver isso, 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 isso. Os seus dias estão contados. E Deus olhou para cada um de nós. E aí Ele escreveu: todos os nossos dias estão contados na palma da mão do nosso Deus. Esse livro, em Salmo 139, ele fala exatamente da nossa vida, em que todos os nossos dias estão contados, quando nenhum deles ainda existia. E depois, ele vem lá no segundo livro, que você pode se inspirar, é exatamente no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Anota aí para você ler também. Salmo 139, Apocalipse no capítulo 20. São 2 livros que eu creio que pode falar muito no nosso coração. Esse segundo livro, que é o Apocalipse 20, ele é um livro que fala do registro das nossas obras. Veja, Salmos 139 fala dos dias que Deus sonhou para nós, do que Ele escreveu sobre nós. E o livro de Apocalipse, no capítulo 20, fala quais foram as nossas obras. Olha, quero encerrar dizendo que tomara, oxalá, quando Deus pegar esse livro e confrontar um com o outro, e aí Ele vai falar assim: olha, Samira, olha, Neudson, olha, Luiz, olha, João, olha, qualquer um que está aqui, você fez exatamente o que eu sonhei para a sua vida. Você realizou, porque Deus confrontou um livro com o outro. Que Deus, nessa manhã, Ele possa falar no nosso coração. Deus olha para nós nessa manhã e fala assim: olha, eu tenho tantos planos para você viver, tantas coisas que você pode viver debaixo da minha presença. Eu tenho aqui um plano de que os seus dias estão escritos, e também tenho aqui o que você pode realizar. E nós possamos, diante de Deus, entender que Ele tem planos perfeitos para a nossa vida. Os projetos de Deus são maiores para nós, os planos dele. E Mateus 25, verso 34, diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo para a eternidade.
Que Deus fale no nosso coração nessa manhã. Que a nossa fé possa ser uma fé operosa. Que eu não possa ter a minha fé no sentido contemplativo, mas que eu possa abrir o meu coração para receber tudo que Deus tem para mim, através da palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Já estamos encerrando essa parte. As crianças já estão chegando. A gente vai passar agora para a ceia do Senhor. Mas antes a gente já tem feito essa prática aqui. Se o grupo de louvor está aí, por favor, Rivas e Bento, por favor, venham aqui na frente. Vamos ministrar aqui louvor e adoração ao Senhor no momento que nós vamos nos preparar para a ceia. Mas para que a gente não dispersasse. Todos os domingos nós temos tido aqui um momento de oração. E aí eu queria que você agora fechasse seus olhos, por favor. E se você entendeu que essa palavra faz sentido no seu coração, quando nós começamos essa reflexão dizendo, você se sente um homem ou uma mulher de fé, e eu quero fazer esse desafio para você. Talvez hoje não é um bom dia para eu fazer essa pergunta para você. Talvez hoje você está com algum desafio, uma dificuldade, né? um problema para ser resolvido. Talvez você não está enxergando a solução, a resposta, como você gostaria que isso fosse resolvido. Mas uma coisa eu te digo, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, está aqui entre nós. Eu quero fazer um desafio agora, se você quer vir aqui na frente, para nós orarmos juntos, para nós buscarmos de Deus. Eu quero desafiar você a vir aqui, vamos orar, vamos buscar de Deus, vamos pedir a Ele que realinhe a nossa fé, vamos pedir a Ele que nos fortaleça. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente não consegue nem orar. A palavra de Deus diz que às vezes as circunstâncias da nossa vida são tão grandes, tão difíceis, que a gente não consegue nem orar. Mas também Ele nos orienta a respeito de quando nós não tivermos essa condição, não tivermos essa força, a gente vai gemer na presença de Deus, buscar de Deus os gemidos inexprimíveis, para que o Espírito Santo dele venha e tome conta do nosso coração. Saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar pela sua vida. Eu queria que nesse momento também a gente pudesse colocar diante de Deus os desafios, aqueles que querem apresentar diante de Deus, as pessoas que estão enfermas. Às vezes tem alguns desafios, você não precisa falar qual é. Nós vamos orar, interceder. É no meio da comunhão que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É muito bom ter comunhão, mas o melhor de tudo é nós vivermos a vida de Deus todos os dias. Podem vir, em nome de Jesus, nós vamos orar. Eu queria também pedir que os diáconos, as esposas dos diáconos, todos que estão aqui, pudessem vir aqui na frente, que nenhuma dessas pessoas ficassem sozinhas. A gente vai abraçar cada um deles, a gente vai orar, a gente vai interceder. Esse é o momento que você pode se chegar diante de Deus. Você pode colocar o seu coração diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não rejeita em nenhum momento um coração quebrantado e contrito na sua presença. Talvez é o que eu falei, eu não sei o que vai no seu coração, mas com certeza, aquele que é o autor da vida, aquele que colocou todos os nossos dias foram escritos antes mesmo que eu e você pudéssemos nascer. Aquele que tem no seu coração todo um projeto, um plano para a nossa vida. Ele que está aqui. Venha, venha, vamos orar, vamos buscar de Deus, vamos suplicar, vamos clamar para que o Deus que é o autor e o consumador da nossa fé, possa nesse momento, nessa hora agora, tão profunda, tão séria, possa tocar o nosso coração, possa tocar nos nossos lábios, possa fazer com que a gente abra a nossa boca, não só para a gente murmurar, para a gente reclamar, mas que a gente possa louvar ao Senhor. Fé é você agradecer a Deus antes mesmo que aquilo que você pretende que aconteça. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo, mas você tem a convicção, em nome de Jesus. Você que está aí do lado, pode abraçar uma dessas pessoas, pode orar por elas. O interessante é que ninguém fique sozinho aqui. A gente quer interceder. Sabe, tem dia que a gente está achando que a gente está bem, que a gente está alegre. Então é nesse momento agora que eu quero te chamar para vir aqui orar pelo seu irmão que está talvez angustiado, está preocupado. Esse é um momento muito importante do nosso culto. É o momento da gente tocar nas pessoas,
abraçar, sabe? Orar, interceder. É muito bom. Muitas vezes na minha vida eu vim na frente para receber oração. Existem orações que eu nunca vou esquecer. Deus usou a vida dos irmãos para falar no meu coração, na minha mente. Que o Senhor fale no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Deus, eu te louvo. Aleluia. Bem-aventurados que são quebrantados de coração. Bem-aventurados aqueles que eu entro pro meu quarto, achegam, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de pronto. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo solto. Seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo solto. Seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo solto. Seu tempo, pudesse chamar a sua criança para perto de si, e nós vamos tomar a ceia hoje, entre as famílias, o papai e a mamãe, as suas crianças perto de você, para a gente ter um momento de comunhão e ao mesmo tempo de intimidade. E eu queria que, enquanto isso, por favor, os diáconos pudessem ali pegar a ceia e fazer a distribuição, para que a gente pudesse ler a palavra de Deus e que a gente
Mas eu queria, antes, falar alguma coisa que é muito importante para aqueles que estão nos visitando, aqueles que estão conosco hoje no dia de ceia. Os diáconos estão distribuindo, você pode pegar o seu cálice, mas por favor, faça silêncio. É importante você entender que esse é o momento da família da fé. Esse é o momento de intimidade de cada um de nós com o nosso Deus. Então isso significa que essa mesa é para que todo aquele que crê em Jesus Cristo se achegue dela. Como a gente fala, aqui há lugar para todos. Sabe, durante muito tempo eu fui ensinar de que você tinha que ir no momento da ceia, você fazia uma análise da sua vida, e se você encontrasse alguma coisa, você não poderia participar da ceia. Deus está mudando o nosso entendimento. Porque imagine você na sua casa, quando você vai distribuir o almoço ou jantar para os seus filhos. Será que porque ele fez alguma coisa daquela semana, você vai dizer para ele, ó, hoje você não vai jantar, hoje você não vai almoçar, aliás, você não vai nem sentar na mesa. Meu Deus, que coisa é isso? Se nós não podemos nunca fazer isso com os nossos filhos, se nós, que somos maus, não fazemos isso, quanto mais o nosso Deus. Então essa orientação para você orar a Deus, fazer uma reflexão, é justamente para você ver se tem alguma coisa na sua vida que não agrada a Deus.